No coração por estar mais uma noite aqui com vocês. O projeto inicial era estar apenas no sábado, mas surtiu o desejo no coração do pastor dessa igreja, e eu creio que vem de Deus, e com alegria estamos aqui. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 1. Irmão Manuel, se você puder aumentar só um pouquinho o retorno, um pouquinho mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, ou seja, muito cedo, foram elas, as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles, aqueles homens com vestes resplandecentes, lhes disseram: olha o que esse homem pergunta para você essa noite, igreja: por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia! Por que, igreja, você busca entre os mortos aquele que está vivo? E o versículo de número 6: não está aqui, porém já ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos, como vos falou, ele alertou sobre isso, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Posso orar, pastor? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós lembramos através da tua palavra que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, ressurreto dentre os mortos, aleluia. E a tua palavra, Senhor, ela nos constrange. A tua palavra vem e faz do mais vil pecador homem limpo, homem puro, uma mulher limpa, uma mulher pura. O Senhor nos coroa com a tua salvação, Senhor. O Senhor coloca sobre nossas vidas a esperança de estar contigo perpetuamente. Aleluia, nós cremos nessa promessa, Senhor. Aqui tem pessoas que esperam em Ti, Senhor. Aqui tem senhor, senhora, homem, mulheres que estão esperando nessa promessa. E enquanto esperamos, Senhor, nós queremos levar essa salvação àqueles que estão lá fora. É por isso que estamos aqui nesse culto alusivo a missões, para termos o entendimento de que o Senhor quer nos usar para salvar vidas, ganhar almas ao teu reino. Então, Senhor, vem com a tua palavra e semeia ela em nossos corações, e uma vez essa palavra crescendo, venha dar frutos para a honra e a glória do teu nome. E a igreja, se concorda com isso, diga amém. Graças a Deus. Podemos tomar assento, igreja. Irmãos,
Estamos num culto alusivo a missões. Estamos num culto, como a minha esposa Poliana citou, o pastor também falou sobre isso, e eu falo para vocês. Quando a gente fala em missionários, preste atenção. Pastor, quando a gente fala em missão, naturalmente na nossa cabeça, pastor Ibis, vem o pastor César Carrijo, que está lá na Alemanha. Vem o pastor Anderson, que está em Portugal. Jovens, quando falamos em missões, nós lembramos do pastor Eduardo, que está na França, e diversos outros, que têm diversos trabalhos por esse mundo afora, e até mesmo aqui dentro do Brasil. Quando falamos em missões, a gente pensa, preste atenção, que nós que estamos aqui na igreja local, aqui em Abadia dos Dourados, nós pensamos que o nosso único dever e a nossa única responsabilidade é dobrar o joelho para orar e ofertar mensalmente para ajudá-los. Sim, é de suma importância, irmãos, é de suma importância eu entender aquela frase que tanto falamos, que missões se fazem com os pés do que vão e com os joelhos dos que ficam. Aleluia. Porque a gente fica em oração. É de suma importância nós termos essa consciência, que eu tenho que estar orando pelo missionário. Por exemplo, segunda a sexta-feira, de 12h a 1h, eu saio do meu serviço correndo e vou para a Rádio Dimensão FM, para fazer com todo amor e carinho o programa Visão Missionária, que é o programa da nossa Secretaria de Missões, SEMAP, Secretaria de Missões aos Povos. Eu vou lá para conscientizar as pessoas acerca de missões. Eu vou lá para falar a elas que missões é importante, para pedir ajuda delas, como o pastor já bem colocou aqui essa noite, ajuda mensal e firme, irmãos, esse propósito com Deus. Senhor, mensalmente o que eu posso é R$10, o que eu posso mensalmente é R$20. Senhor, eu sei que não é muito, mas eu consigo R$50 todo mês ajudar a obra missionária. Senhor, o que eu posso é R$5 e tu sabe disso. Firma esse propósito, tenha essa consciência que nós fazemos missões com os joelhos dobrados, orando pelos missionários e ofertando mais, preste atenção, para que a palavra de Deus seja nítida ao seu coração, mas eu não posso me esquecer e não posso negar que eu aqui, com os pés nessa cidade abençoada, Abadia dos Dourados, sou missionário também. Ou você pensa que as pessoas que estão lá fora não precisam de Jesus? Como crerão se não há quem pregue? Essa responsabilidade não está apenas nos ombros do pastor Eibis, não. Está no seu que aceitou Jesus. Eu converti, como eu falei ontem aqui no Aviva Jovens, eu converti no ano de 2009, em uma outra denominação, uma outra igreja. E o mais interessante é que quem me evangelizava, antes de eu entregar minha vida para Jesus, foi alguém de uma outra denominação ainda. Ele me via ali aprisionado pelas drogas, pelo alcoolismo, pastor, e falava. Ele era um cliente meu. Quando eu ia levar meu produto para ele, ele falava de Jesus para mim. E muitas das vezes, eu chegava lá pela manhã drogado, dirigindo uma moto, amanhecido, com a droga ainda na cabeça, alcoolizado ainda. E ele me via naquela situação e falava do amor de Jesus para mim. Ele foi um missionário na minha vida. A palavra, ela não aconteceu assim, ó. Ele entrou com a palavra em mim e pronto, ele virou crente na hora. Não. É um trabalho que eu tenho que estar semeando. Aquela palavra ia sendo semeada no meu coração. Aí ela enraizou, foi crescendo e deu frutos. E hoje eu estou aqui falando de Jesus para você. Assim é com você.
Ou você pensa que você não consegue? Realmente, você sozinho não consegue. Mas se você vai em comum acordo com aquele que te arregimentou, então você vai lá e fala para aquela pessoa: meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu vizinho, minha vizinha, Jesus ama a sua vida. Ele te quer. E olha, eu espero, ansioso, o dia que você vai estar lá na igreja comigo cantando para Jesus. Ele ou ela pode não entender, mas aquela palavra vai ser semeada naquele coraçãozinho. Vai crescer. E você vai ver essa igreja cheia aqui, ó, cheia de crentes novos, glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Mas é importante saber e lembrar que o teu Deus, o teu Senhor, ressuscitou. É por isso que eu li essa mensagem. Porque vai passando o tempo, pastor Eves, a gente esquece os problemas diários, as aflições, o medo, a angústia, as tribulações que todos nós passamos, dia após dia, faz-nos esquecer que Jesus morreu por mim que não mereço, por você que não merece, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esquecemos disso, e olhamos, damos crédito apenas para os problemas, e passamos a acreditar que o problema é maior que Jesus. Eu estava hoje meditando, eu pedi autorização ao pastor no decorrer do dia. Eu venho aqui dentro da igreja orar, estava orando e buscando em Deus uma palavra. E quando eu bati os meus olhos aqui sobre a ressurreição, eu, o Denis, humanamente falando, pensei: Senhor, mas o que ressurreição tem a ver com o culto de missões? Aí o Senhor foi me dando uma instrução. E eu escrevi aqui alguma coisa. Diz assim: mesmo sabendo da morte de Jesus, aquelas mulheres, e eu coloco entre aspas, missionárias, foram ungir o corpo do Senhor. Nós lemos aqui no versículo de número 8, e lembraram-se das suas palavras, ou seja, elas tinham se esquecido que Jesus já havia dito que iria ressuscitar. Quer dizer que quando elas estão indo, pastor, ao sepulcro, elas estavam indo fazer um trabalho físico apenas. Um trabalho póstumo. Uma honraria para alguém que morreu. Uma honraria para alguém que partiu. Bem como nós, quando morre um ente querido, você compra uma coroa de flores. Você prepara lá aquele velório, para que aquele seja um momento de despedida, e você esteja honrando aquela pessoa que você amava. Aquelas mulheres estavam indo ungir Jesus, o corpo dele. Aquelas missionárias, mesmo sem a esperança, sem a expectativa que ele tinha ressuscitado, que elas nem lembravam, porque o verso 8 fala que ele, aí então, depois que os homens com as vestes brancas perguntaram para elas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Aí ó, se deu a lâmpada. Rapaz, ele é mesmo. Ele falou isso para nós lá na Galileia. Ele falou isso para a gente, que ele ia ressuscitar. Quer dizer, mesmo com as dificuldades, elas estavam indo lá ungir ao corpo de Jesus. Repito, sem a esperança que ele tinha ressuscitado. Foram ungir o corpo do Senhor, mesmo que não lembrando das promessas da ressurreição. Iam ungir o Senhor com óleos aromáticos e perfumes. Olha o detalhe: teriam que enfrentar dificuldades, como por exemplo, dos soldados que guardavam a sepultura. Com certeza esses soldados não iriam tirar a pedra para elas. Eu tenho certeza que aqueles soldados do exército de Roma, ainda que Cristo não houvesse ressuscitado, eu tenho certeza que elas chegando lá, eles não iam tirar a pedra para elas. E a Bíblia relata que era uma grande pedra. E a gente sabe, a gente entende que o trabalho braçal não foi feito para a mulher.
Não é, e não tô sendo machista, entenda. Mas convenhamos que tem coisa que é o homem que faz. O homem dá conta de carregar peso, tem mulher que eu já vi carregando peso também. Mas normalmente é o homem. Então, ali quando elas chegassem, fisicamente falando, soldados falando, vocês querem, então se vira aí. E isso é o que eu estou falando. Isso não está escrito na Bíblia, eu estou parafraseando isso. Então, essa é uma dificuldade que elas teriam em mente. Não, o soldado não vai nem dar crédito para nós. E assim é o missionário. Assim é eu, você, dia a dia. É difícil mesmo, meu irmão. As pessoas, você tem que entender que elas são escravizadas pelo diabo. E você vai falar de alguém que ressuscitou. Você acha que os demônios que estão agindo na vida daquela pessoa vai te dar moleza? Você acha que o diabo vai te entregar de mãos beijadas aquela alma preciosa, como fala no livro de Provérbios? Diz em Provérbios que a mulher prostituta, a mulher adúltera, que tipifica os demônios, anda à caça de almas preciosas. O diabo, nosso inimigo, seu inimigo, nosso adversário, ele anda em caça de almas preciosas. Irmão Denis, alma preciosa, quem é? Todos nós. Todos nós somos almas preciosas diante de Jesus Cristo. Todos nós somos lavados e remidos pelo sangue puro e genuíno que verteu no madeiro lá no Calvário. Então, se eu tenho essa consciência, eu tenho que entender e pensar que o inimigo das nossas almas, ele já me perdeu. Ele já te perdeu quando você entregou sua vida para Jesus. Agora ele não quer que você alcance mais vidas. Ele vai te causar tédio. Eu vou no culto lá, eu estou indo por aí, eu sento no culto lá, pastor. Eu sento na cadeira, mas culto chato. Toda vez a mesma cantoria, toda vez a mesma coisa, toda vez pedindo oferta. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Tirar do seu coração a esperança da salvação. Tirar de dentro de você, igreja, a esperança que você pode salvar vidas, ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser usado para ganhar almas. Você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para edificar vidas. Elas iriam ter a dificuldade para tirar a pedra. E eu abro um parênteses aqui que fala assim, se eles ao menos permitissem, ainda tinha esse ponto para elas levarem em consideração. Será que eles vão deixar a gente ungir o corpo de Jesus? Porque vocês não têm ideia, irmãos. O que era o exército de Roma à altura eram pessoas terríveis. Terríveis. Matavam, arrastavam pelas ruas os cristãos. Então, elas poderiam ter em mente que elas corriam até risco de vida em querer ir lá ungir o corpo de Cristo. Mas o missionário que se preza quer ofertar a sua vida dia após dia por conta daquele que o chamou, daquele que o arregimentou. Então elas não levaram em consideração. Ou seja, elas teriam diversas dificuldades para concluir tal missão. Elas teriam dificuldade, poderiam ser presas ou até mortas, pelo simples fato de elas quererem ungir o corpo de alguém, repito, que elas nem lembravam da promessa da ressurreição. Nós, aí eu faço uma pergunta aqui, nós que queremos cumprir o ID do Senhor, não temos que pegar tal exemplo para nós? Será que eu não tenho que pegar o exemplo dessas mulheres para a minha vida? Eu tenho que pegar o exemplo delas, que mesmo diante da situação adversa, mesmo diante da situação difícil, mesmo diante da opressão do diabo, eu tenho que ir e cumprir o meu chamado. Repito, seja eu ir para o campo missionário, que de repente estou falando, aqui nós estamos aí em torno de umas 20 pessoas. De repente eu estou falando com um grande missionário, que vai desbravar esse mundo afora, não sei.
Qual o propósito de Deus para a sua vida? Humanamente falando, é impossível, pastor, que alguém aqui de Abadia dos Dourados vá para a Inglaterra, para a Espanha, para o continente africano, vai lá para Cuba, lá na Venezuela, não sei. De repente, você ainda nem entregou sua vida para Jesus. Mas você pode ser um grande missionário. E diante de tal situação, diante das ameaças de Roma, diante das ameaças do diabo, você tem que se posicionar. Falei, eu vou. Senhor, eu quero ser instrumento teu. Eu quero salvar vidas para o teu reino. Aleluia. Novamente no versículo de número 6. Não está aqui, porém, já ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos, ó igreja, lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembra-se, irmãs, lembra-se, irmãos, lembra que lá na Galileia ele falou que era necessário passar por tudo, ser entregue aos homens, aos pecadores, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Olha que interessante. Quando eu ouço acerca das coisas de Deus, eu me lembro das palavras dele. Aí a necessidade de eu estar aqui na igreja, ouvindo a voz de Deus, me alimentando e mantendo acesa a chama do Senhor na minha vida. Glória. Versículo de número 9. Então, voltando-se do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Elas voltaram correndo alegres lá do sepulcro e chegaram lá onde estavam os 11 discípulos. Por que 11? Porque Judas já havia morrido, havia se matado. E foram anunciar que Jesus havia ressuscitado. Versículo de número 10. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhes pareciam como desvario e não creram nelas. Aquilo que elas chegaram anunciando pareceu loucura aos ouvidos dos apóstolos. Olha só, os próprios apóstolos que conviveram com Cristo, que andaram com Ele, que ouviram as suas promessas, os apóstolos agora têm as mulheres como loucas, porque elas anunciavam que Cristo havia ressuscitado. E somos nós assim muitas vezes, irmãos, diante dos problemas, diante das dificuldades, porque eles não estavam, pastor Ebis, abastecidos de fé, não. Eles estavam abastecidos com a dúvida, porque eles estavam vendo e viram a morte de Jesus. Eles viram a dúvida, e a dúvida é assim, a fé ela é o contrário. A fé você não vê. A Bíblia diz que a fé ela é certeza de coisas que se esperam, futuro. Mas a dúvida não, a dúvida é você ver. Por exemplo, você vê ou não vê a dívida, a fatura do seu cartão? Você vê. E aquilo te causa medo, te causa dúvida. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que eu vou conseguir pagar essa dívida? Então os apóstolos estavam duvidando. As mulheres chegaram lá radiantes, cheias de fé, falando que Jesus havia ressuscitado. Mas ainda assim eles não creram. Mas Pedro, aquele Pedro louco, maluco, que sacou a espada, cortou a orelha do soldado mau, aquele Pedro que negou também, aquele Pedro que Jesus falou assim, olha, Pedro, arreda de Satanás. Esse Pedro, versículo de número 12, diz assim, mas Pedro,
levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Nós que evangelizamos, nós que somos missionários, a gente tem que ser igual Pedro. Mesmo que não acredite de imediato, porque a gente é assim, o ser humano é assim. Infelizmente, muitas das vezes, pastor Ibis, nós damos mais crédito às dúvidas do que a nossa fé em Jesus. Infelizmente, não era para ser assim, mas por conta do fator humano, de nós sermos pecadores, pastor, nós somos assim. Mas Pedro correu lá, ele ficou muito admirado que o sepulcro estava vazio e os lençóis estavam lá. E no versículo de número 13, diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, olha só, preste atenção, de tudo aquilo que havia acontecido lá em Jerusalém, a morte de Jesus. No versículo 15. E aconteceu o quê? Indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, aleluia, se aproximou e ia com eles. Olha para mim. Você vai andando na rua, caminha na sua casa. Estavam indo em caminho de Emaús, comentando sobre tudo o que havia acontecido em Jerusalém, sobre o homem justo, sobre o homem que operara muitos milagres, sobre um homem, pastor, que havia ressuscitado mortos, purificado leprosos, aberto os olhos dos cegos, feito o coxo andar. Eles estavam conversando sobre esse alguém, e esse alguém que havia morrido, padecido, de repente se aproxima deles. Eita glória! Ia com eles, e no versículo 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Eles viram esse homem se aproximando, que é Jesus, mas não o reconheceram. E no versículo de número 17 diz assim: Jesus disse, que palavra? Jesus fez uma pergunta, na verdade. Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estás triste? Jesus chega perto dessas pessoas e pergunta: que palavras são essas que vocês estão falando? Que vocês estão questionando? Por que estão tristes? Ouviu, missionário? Jesus te pergunta: por que você está triste? Por que você está desanimado? Por que você não quer mais evangelizar? Versículo de número 18. E respondendo cujo nome era Cleófas. Cleófas era o nome, e tudo indica que essas duas pessoas eram um casal, era ele com a esposa. Tudo aponta para isso. E responderam cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Olha só, Jesus perguntou para ele: o que aconteceu em Jerusalém? Não estou sabendo não. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Olha só. Outro que não lembrava da promessa da ressurreição. Não, a gente está falando, a gente está conversando aqui, é sobre o Jesus Nazareno que era um profeta. Por quê, profeta? Porque eles não estavam crendo e nem lembrando da promessa da ressurreição. Porque o profeta, quando morre, morreu, acabou. Então, nesse ponto, eles estavam tendo Jesus apenas como um profeta, um homem qualquer. Que foi homem profeta.
poderoso em obras. Esse Jesus era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, ou seja, os governantes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, porque o povo até então e até hoje, o judeu ortodoxo, o judeu que guarda o antigo costume, ele espera um Messias que vai reinar com um braço forte. Ele espera um Messias que vai dissipar o pecado do mundo. Ele espera um Messias que vai acabar com todas as nações que se opõem a Israel. E era isso que o povo esperava naquela época também. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso que aconteceu, lembre-se, eles estão contando para Jesus, sem saber quem é Jesus. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Aleluia. Glória. Hoje, já é o terceiro dia que esse homem morreu. Versículo de número 22. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Aleluia. E Jesus lhes disse, olha só, igreja, ó nécios e tardios de coração, ó nécios e incrédulos de coração, Aleluia. para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vocês não lembram, seus incrédulos, que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e que os profetas, maiores ou menores, apontavam para tudo aquilo que convinha que o Messias passasse? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Eles chegaram até Emaús, Cleófas e sua esposa, e Jesus fez como que quem ia para mais longe ainda. E eles, preste atenção, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Eles pediram para Jesus, olha, fica conosco, mas ainda não sabia que era Jesus. Fica com a gente. Esse papo bom que nós batemos aqui no caminho até aqui em Emaús. Eu sei que você vai para mais longe, mas fica com a gente essa noite. Porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Quero te fazer uma pergunta. Você quer que Jesus entre na sua casa e fique lá com você essa noite? Você quer que Jesus entre na sua casa e durma com você, esteja ao seu lado essa noite, igreja? Aleluia. Versículo 30. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. Quando Jesus pega o pão, que tipifica, simboliza o seu próprio corpo, abençoou o pão e partiu, eles se lembraram do ato da ceia. Irmãos, volto a falar para vocês, somos todos missionários. Carregamos todos nós,
carregamos sobre os nossos ombros o fardo, o peso e a responsabilidade de falarmos de Jesus. Mas o tempo passa e vai abafando a nossa fé com problemas. É necessário, se faz necessário, Jesus está sempre partindo pão para que venhamos lembrar que Ele é Jesus e que Ele ressuscitou. Você pode glorificar a Deus, igreja? É necessário Ele estar sempre partindo pão, porque senão a gente se envolve com as dúvidas. A gente se envolve com os problemas, se esquece. E nos esquecemos que Ele é ressurreto dentre os mortos. E no versículo 32, para finalizar, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11, os que estavam com ele. Na mesma hora, eles não quiseram nem saber que já era de noite, voltaram correndo para Jerusalém, para se encontrar com os 11 discípulos. E no versículo 34, os quais diziam, aí quando eles chegaram lá, que eles foram falar que encontraram com Jesus, esses discípulos falaram assim: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. Olha, agora nós queremos, ele de fato ressuscitou. Ele de fato apareceu a Simão Pedro. 35. E eles lhes contaram o que lhe aconteceu no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Irmãos, mais uma vez eu falo para você. Os demônios são os únicos interessados que você não tenha interesse ou vontade de falar de Jesus. Só ele ganha com isso. Só ele. Mas eu não posso me acomodar. Quando o Senhor parte o pão, e nós temos esse ato, pastor Eibes, mensalmente na ceia, queira estar em comunhão com Deus, para participar da mesa do Senhor, e lembrar-se de que Ele deu a vida por você, e que Ele ressuscitou, e que você tem, e que eu tenho, a responsabilidade de levar esse Jesus aos que estão lá fora. Repito, um dia, alguém insistentemente falou para mim, e aquela palavra me limpou das drogas, aquela palavra me limpou do álcool, aquela palavra me limpou da prostituição, da promiscuidade e de tudo aquilo que é avesso e contrário à palavra de Deus. E Jesus, guarda o que eu vou te falar, Jesus vai te usar. Jesus vai te usar para ganhar almas para o seu reino. Posso orar, pastor? Fique de pé, igreja, por gentileza. Irmã, vamos puxar um louvor. Eu quero cantar um louvor que ele faz alusão direto a missões, que é o louvor 515 da nossa harpa. Eu não sou cantor, nem tenho voz, mas passo para isso. Mas vamos glorificar a Deus e orar em seguida. Harpa 515. Peregrino vou andar. Aleluia! De Cristo aleluia. Para onde ele for, confiando na graça do meu. Se você crê, igreja, cante, se Cristo comigo vai. Eu irei e não
É grato servir a Jesus. Levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Se lá para o deserto. Jesus me quer, levando boas novas. Eu lhe darei então, com paz no coração. Aleluia! Canta com o coração, igreja. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei comigo. Aleluia! Levar a cruz. Se Cristo para encerrar mais uma vez esse refrão, se Cristo comigo vai. Eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. É grato. Levar a cruz. Canta, igreja. Senhor, se o Senhor for conosco, nós iremos, Senhor. Cria dentro dessas pessoas esse desejo de evangelizar. E faça-nos lembrar, Senhor, e ter em mente sempre de que o Senhor ressuscitou, aleluia. E se o Senhor ressuscitou, meu Pai, o Senhor está conosco, como o Senhor mesmo disse, eis que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Esteja conosco, vá conosco, Senhor, aonde quer que nós iremos estar, a Tua presença seja real e verdadeira em nossas vidas, e ao abrir a boca para falar de Ti, o Senhor possa nos usar para ganhar almas e salvar vidas ao Teu reino. Eis aqui, meu Deus, a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor. Abençoa a cada um de nós e se conosco, em nome do Senhor Jesus. Igreja, se você crer nessa promessa, que Jesus é contigo, em concordância, diga: amém. Graças a Deus. Igreja, obrigado pelo carinho que vocês nos receberam. Para mim é uma alegria imensa eu poder estar aqui com vocês. Ore por nós, que agora nós iremos pegar estrada rumo a Uberlândia, e eu creio que essa é a primeira dentre muitas vezes que nós aqui retornaremos para a honra e a glória de Jesus. Graças a Deus.